Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para você que chegou aqui no nosso episódio número 3, o terceiro da série, sobre o mapa da psique. Hoje eu estou gravando aqui em um local diferente, não na lousa ali com o símbolo, aquele que eu fiz em camadas, aqueles redondos, né? Mas você que está chegando aqui, imagino que tenha assistido o primeiro vídeo em que a gente falou sobre a camada mais externa, né? A máscara ou persona, aquele em que eu fiz a conexão com os três tipos ali de máscara, inclusive para você que conhece de Enneagrama, você vai lembrar que eu falei conectando com quem são os tipos óbvios de cada tipo de máscara, né? Que são aí o 2, 5 e 8. Eu gosto de fazer essa correlação porque eu acho que fica bem claro assim para a gente entender os padrões, os tipos de máscara em que as personalidades mostram, né? E sempre é importante lembrar isso, não é para dizer que está errado, está certo, não tem nada disso, é só para realmente ilustrar, né? Então eu gosto de trazer esses exemplos para que fique bem ilustrativo e que para vocês tenham a oportunidade de assimilar realmente o conhecimento quando falamos das máscaras, né? Bom, então esse foi o resumo do primeiro episódio. O segundo episódio a gente falou sobre eu inferior ou sombra, que é a segunda camada, né, da nossa psique, está ali atrás da nossa máscara, né? Então você já vai tendo oportunidade ao assistir o primeiro e o segundo vídeo. E é importante que você assista na sequência. E aí a gente, né, de novo no segundo falamos sobre essas camadas e você teve já a oportunidade de acessar mais um pedacinho da sua psique e começar a compreender como funciona o que eu tenho chamado da nossa psique genérica, né, que serve para todos os tipos do Enneagrama, tá bom? E hoje a gente está aqui para o terceiro episódio da série e hoje a gente vai falar sobre ego e criança interior. Eu não preciso mostrar a figura, você já deve estar familiar com ela, ou se for preciso você pode resgatar no primeiro e segundo vídeo só para relembrar de que ela, nossa psique é em camadas, só que tem esse detalhe super importante para a gente cobrir aqui na terceira série, no terceiro episódio, que é ego e criança ferida, ou criança interior. Na verdade, vocês vão entender ao longo desse vídeo por que eu decidi, inclusive, colocar essa parte da nossa psique que não está sendo detalhada ali naquelas camadas, tá bom? Mas elas são partes da gente e mesmo que elas não estejam ilustradas ali na camada, vocês vão conseguir fazer a conexão. E não só entre as camadas que a gente vem falando, mas também porque que ego e criança interior aqui nessa terceira episódio, né? Então vamos lá. O que acontece com o ego? O ego é importante a gente começar dizendo, já entrando aqui especificamente no detalhamento do que a gente se propõe a destacar aqui nesse terceiro episódio, o seguinte. Eu falei inclusive no segundo, que é uma coisa que a gente vai ouvindo muito quando a gente está falando sobre autoconhecimento, ou mesmo de maneira mais popular, a gente tem esse costume de falar de que o ego é uma coisa ruim. Coloca tudo na conta do ego. Ah, isso é egóico, ah, isso porque tem um ego, o ego inflado e tudo mais. O ego acaba levando, vamos dizer, essa culpa, entre aspas, de todas as coisas mais distorcidas, negativas que estão na nossa psique, mas é importante, super importante ressaltar o seguinte. Como é que eu entendo o meu ego? O ego a gente vai dizer assim, uma frase que eu ouvi essa semana e no meu grupo de autoconhecimento semanal que eu faço, e a nossa líder disse o seguinte: olha, o ego é como se fosse, vamos chamar de um mordomo da alma. Eu achei sensacional essa definição e com o tempo vocês vão se acostumando olhando para o seu ego também dessa forma. E o que mais que o ego é, além de fazer esse papel de mordomo da alma? O ego, a gente pode também dizer que ele é como uma ponte na nossa psique, em que ele decide, em que ele coordena quem é que vai ser acionado naquele momento. Porque vocês vão notar
que quando a gente atua na máscara e através do eu observador, você vai notando quando está atuando na sua máscara mais usual, aquela que você usa em segundo plano, ou determinada situação, você vai ganhando consciência disso, para perceber que, opa, eu estou agindo nessa máscara, eu estou querendo esconder alguma coisa. O que eu estou querendo esconder? Meu eu inferior, porque a gente leu que ele não é bacana, desde lá de criança. Então a gente usa a máscara para não mostrar o eu inferior. Não é que eu tenho que mostrar também o meu inferior, não, eu tenho que reconhecer, como eu venho insistindo muito nesses episódios. E aí, voltando, porque o vídeo de hoje é sobre ego, o que o ego faz? O ego, ele é a ponte entre esses diferentes eus e ele decide, ele participa da decisão de quem está agindo. Então o ego, ele é meio que um controlador, um mordomo da alma. Quem que eu vou acionar aqui? Quem que está no comando? E a gente chama toda essa parte dos nossos eus que a gente não reconhece, mas vê meio que como negativo, distorcido, de ego. Mas o ego leva toda essa fama, vamos dizer, negativa, mas é importante a gente entender ele melhor. Por quê? O ego, ele não é mal ou ruim. O ego é um instrumento da nossa psique necessária para fazer essa ponte entre todos os nossos eus. É um mecanismo. Agora, o que é muito comum de acontecer com a gente, a depender do nosso nível de consciência, a partir do momento que a gente vai ganhando mais e mais consciência, a gente começa a perceber o seguinte: eu me confundo com o meu ego. Eu me identifico com o meu ego. Eu acho que eu sou o meu ego, mas na verdade a gente não é. Então, assim, a gente já vai colocando um pé aqui num conceito de autoconhecimento com mais profundidade, tá? E então você vai começando a entender o seu ego já por esse outro ângulo, tá? Em que a gente se identifica e se confunde com ele, né? Eu, na verdade, quem sou eu, né? Que seria a grande pergunta. A gente é todos esses eus integrados. Por isso que o trabalho se chama, no final, que vai ser o vídeo de encerramento, de integração, o trabalho se chama individuação. Porque é justamente eu fazer toda essa coletânea, esse reconhecimento dos meus eus e decidir de maneira mais consciente da onde eu vou estar atuando, tá? Então, vamos lá. O ego tem todo esse papel. E o ego, além de tudo isso, ele tem uma coisa super interessante, que é o ego, ele está fadado a morrer. É isso mesmo. Por isso que a gente chama no autoconhecimento profundo que o que a gente faz é a entrega do nosso ego mais consciente. Porque eu paro de atuar no meu ego, de me confundir com o meu ego, uso ele para que faça essa ponte, essa coordenação, seja o mordomo aí da minha alma, ou do meu essência, ou do meu self, e ele é entregue. Só que o grande detalhe é o seguinte: como é que eu vou entregar o meu ego? Eu vou achar que eu vou morrer. E o ego não quer se entregar, o ego ele fica tentando também nos confundir, porque ele não quer que a gente perca essa identificação, porque no fundo a gente, quando vai fazendo esse trabalho de autorrealização, de autoconsciência, de individuação, a gente vai percebendo que o ego ele vai de alguma maneira perdendo esse papel dele, dessa identificação que a gente faz, porque eu vou acessando outras camadas da minha psique, como vocês veem naquela figura, mais profundas, mais perto da minha essência, menos egóicas, para usar essa no jargão ainda popular. Então esse trabalho de eu entregar o meu ego é que é o grande trabalho de autoconhecimento no final. E o grande passo importante é que não tem como entregar o meu ego se o meu ego está com medo, ou está fraco, ou está inflado. Na verdade, eu tenho que ter, para eu chegar nesse processo de maneira mais avançada e estar mais próximo da minha essência, e no final, que eu vou fazer mais vídeos e conexões a respeito, que o meu grande intuito de fazer todo esse trabalho é que as pessoas tenham mais proximidade e consciência e conhecimento de quais são as qualidades dela. E a gente só tem acesso às qualidades, de novo, vocês vão lembrar, passando pelo eu inferior, pela máscara primeiro, depois pela segunda camada que é o eu inferior,
e vai chegando no nosso eu real. E no final, as nossas dores da nossa criança, elas são as nossas maiores qualidades. Elas estão ali, elas estão presas, é uma energia presa, tá? E o ego se confunde, usa tudo isso, só que ele tem que ser forte para que ele se tranquilize, para que ele fique sereno, para que ele se sinta seguro, para que ele possa ser naturalmente entregue. E eu tenha acesso às camadas mais interiores da minha psique, onde estão minhas qualidades. E eu vivo no mundo entregando dessas qualidades com mais tranquilidade. E essa é a felicidade. Eu me sinto contribuindo com a vida, né? O que em algumas sabedorias chamam ali de estou no meu Dharma, né? Então é isso que a gente está fazendo. Estou no meu eu real, estou na minha felicidade, no final, né? Que é a gente, que muitos chamam de propósito, mas é que a gente está na nossa missão real, que é entregar as qualidades para os demais que não têm necessariamente aquelas mesmas qualidades que você. Eles têm outras, mas eles se beneficiam daquelas que você entrega quando você entrega mais próximo do seu eu real, depois que você está mais individualizado e está mais próximo da sua essência, né? O básico todo, que é onde a gente quer chegar, é esse, né? E essas qualidades, aonde que elas estão? Elas estão nos subtipos do Enneagrama, né? Ali a gente mostra as dores, ou imagens, ou complexos, como Jung chamava, que são as qualidades. Elas só estão distorcidas, elas estão presas, né? Então eu estou aqui nesse vídeo em que a gente fala sobre ego e criança interior, dando todo esse en passant de onde a gente quer chegar com todo esse trabalho, porque é nesse episódio, nesse vídeo, que a gente começa a, opa, para quem está entendendo e aprofundando, colocar uma luz mais aonde a gente está querendo chegar, todo trilhar o caminho, né? Obviamente que isso não é do dia para o outro, obviamente que a gente vai passar por desconfortos, é importante dizer, se fosse simples, todo mundo fazia, estava óbvio, não está óbvio, mas está disponível para quem está a fim de fazer, né? Então eu espero aqui que o meu trabalho está contribuindo para que você também comece a acessar isso, tá bom? E aí como é que eu faço para ter um ego forte? Não inflado, não fraco, forte e daí tranquilizado. Esse acesso, por isso eu decidi fazer no mesmo vídeo, ele é através do acesso à nossa criança interior, tá? Então agora a gente vai entrar na criança interior. Como é que eu reconheço a minha criança interior? Bom, a minha criança interior, a gente pode dizer o seguinte, que ela está segurando, controlando as minhas dores emocionais, o que eu evito sentir. Porque a nossa criança lá atrás, na verdade, quando ela criou o ego e deslocou o senso de autopreservação, veja que o bebê ele não tem ego, mas a gente criança, isso está na alma, tá? A gente fez um acordo para chegar aqui, cada um com uma carga de dor e de coisas para transcender, é assim que funciona, isso está no cálculo de causa e efeito, tá? Mas a gente não precisa entrar nisso aqui nesse vídeo, vamos me ater à explicação da criança interior. Ela sofreu, a gente não lembra, é muito difícil a gente lembrar ou quem lembra, talvez alguns pequenos acessos, quando a gente faz um trabalho bem feito de acesso ao nosso inconsciente, seja com a ajuda de um bom terapeuta preparado para nos ajudar, especialmente quando a gente está numa dor aguda da vida, a gente consegue acessar isso, tá? Mas pessoas conseguem também com meditações profundas e acessando. Eu tenho que estabelecer, na verdade, para acessando isso, um diálogo. Eu sei que pode soar estranho de início, mas é um diálogo com a nossa criança interior. Porque a nossa criança interior, no fundo, ela está o tempo todo, tá, gente? Ela está o tempo todo gritando para ser ouvida. Quando que eu percebo isso, por exemplo? Eu percebo em qualquer reação emocional que eu tenho. Porque o adulto, ele não tem reação emocional. O que é uma reação emocional? É uma raiva, é um medo, é uma tristeza, uma frustração muito grande. As situações da vida em que a gente tem pequenas frustrações ou que a gente
lê e interpreta e sente como pequenas frustrações, isso são coisas do adulto, da vida, do cotidiano, obviamente que vai existir. E a gente, na nossa parte da personalidade que está no adulto, a gente lida bem com isso. A gente não fica reclamando e falando e contando para as pessoas, não é assunto de levar para terapia, a gente não faz isso. Mas quando algo repetitivo, especialmente na nossa vida, está nos incomodando, ali é alguma coisa em relação à nossa criança interior. Então ela está no subconsciente, ela está no corpo, isso é importante dizer, porque as sensações, como diz o Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, ele chama de pain body em inglês, corpo dolorido. Então ele mesmo já dá essa dica de que está no corpo, ele está falando da mesma coisa, ele só usa outra linguagem. Mas essa criança ferida está no nosso corpo, né? Essas couraças, essas energias presas, e eu vou tendo acesso a isso observando os meus sentimentos, as minhas sensações, o meu sentir, o meu corpo e especialmente as minhas reações emocionais, tá? Então aí eu vou criando esse diálogo e eu vou revisitando situações que eu vou percebendo, especialmente se você conhece o seu subtipo do Enneagrama, lembrando que a gente tem, na verdade, na gente, as três imagens, os três complexos dos três subtipos, que são autopreservação, social e sexual um a um. A gente todos temos os três. É que normalmente a maioria das pessoas estão acessando uma dessas imagens, ou complexos, ou dores, né? Ou duas. Então, assim, a gente acha que a gente é aquele subtipo. Não, na verdade a gente está atuando, ou a vida está nos proporcionando mais oportunidades para eu olhar aquela imagem que é uma imagem, uma situação que eu congelei e fiquei na personalidade na minha criança e, portanto, estou naquela minha dor, que no final é a minha missão, que no final é a minha grande qualidade, e quando eu vou purificando aquilo, eu consigo entregar aquilo para o mundo e estar no meu Dharma, né? Aquilo ali é a criança. Então você vai tendo acesso a isso e conversando com a sua criança. É importante também dizer o seguinte, eu adoraria poder até, eu pagaria alto para que alguém curasse as dores da minha criança. Ó, toma aí, cuida aí. Não é assim que funciona. A única pessoa que pode ter acesso, conversar e curar a minha criança interior sou eu mesmo. E assim para todos nós. Então, por isso que o trabalho de autoconhecimento profundo passa por essa camada, por essa fase, por esse reconhecimento, por esse diálogo interno, tá? Então, são inúmeras as situações, cada pessoa tem uma situação de criança que a gente veio já na alma para curar, uma situação exterior, seja real, parecida com aquela que a criança leu ou próxima, aquela dor vem e ela fica se repetindo na minha vida adulta. Existe uma coisa chamada círculo vicioso, que parece uma coisa horrível, mas no fundo é para o bem também, isso que eu repito aquela situação para que eu tenha oportunidade de vê-la, me incomodar, enxergar e eu colocar consciência naquilo, sentir uma dor que eu estou evitando sentir. Todo o trabalho no final é isso, eu fico sentindo uma dor o tempo todo, digamos, no meu tipo, mas na personalidade 6, é a ansiedade, né? Aí você vai dizer, mas eu também sou ansioso. Se você é uma pessoa da personalidade 6, certamente. As outras personalidades também têm ansiedade. Agora, na 6 especificamente, ela é mais, vamos dizer, contínua, frequente, dolorida, né? Então você vai percebendo que no seu tipo você tem uma emoção específica que você fica sentindo, mas que a gente, ao evitar sentir aquilo de maneira mais consciente, eu fico repetindo as situações da minha vida para que eu sinta aquilo de maneira consciente, porque o grande purificar daquela energia presa, no fundo, no final, é eu sentir aquela dor, eu não resistir a ela, eu deixar fluir, né? E a gente vai sendo treinado para isso, porque está no corpo essa sensação. E eu vou tomando conhecimento, através do autoconhecimento, de qual é
essa minha sensação que eu fujo, conectando com a situação da vida, e aí eu vou dissipando e purificando aquilo, e aquilo não mais acontece na minha vida, ou pelo menos se acontece em outra espiral, em outro nível de consciência. Eu passo daquele patamar, né? E aí eu paro de repetir aquilo na minha vida, né? É assim que funciona, é magnetismo, né? A gente atrai por magnetismo pelas energias presas que estão na gente mesmo, e a gente atrai a situação para ter a oportunidade de cura, né? Então essa a questão da nossa criança interior. Eu quero fazer uma coisa também, que eu estou chamando aqui de bônus para esse vídeo, porque o que eu estou fazendo? Vocês sabem que eu tenho conectado muito dessa sabedoria para quem conhece do Enneagrama, ou mesmo para quem não conhece, não sabe o seu tipo. Eu vou falando algumas coisas e mesmo quem não sabe o tipo vai tendo oportunidade de eventualmente ter um insight, cair uma ficha e falar, opa, eu acho que eu sou desse padrão aqui, esse é o meu tipo de personalidade, de ego, de defesa. E nesse vídeo eu vou fazer isso também. Eu vou ler, tá, esse resumo aqui que eu fiz, que é o seguinte. Eu vou falar para cada um dos 9 tipos, eu vou dizer qual é o que a criança fez de leitura lá atrás. É uma coisa muito genérica, tá, gente? Mas vocês vão ver que ao conhecer o seu tipo, isso aqui já dá um insight, dá uma luz. Por quê? Porque ao você saber o seu tipo do Enneagrama, você vai ficar mais atento às situações da vida em que você está tendo incômodos, e com essas leituras que eu vou fazer aqui de cada tipo, de você perceber assim, poxa, embora isso esteja muito enterrado, vamos dizer assim, no meu subconsciente, até em camadas mais profundas, mais inconscientes, eu percebo que é isso aqui que está me trazendo incômodo de pano de fundo. E isso te ajuda a estabelecer aquilo que eu chamei do contato com a sua criança interior e já ir mais refinado no caminho de acolher a sua criança. Lembrando uma coisa importante que eu não falei antes, mas vou colocar aqui. Quando a gente estabelece esse contato com a nossa criança interior, tem 2 possibilidades em quando a criança está ali gritando para eu fazer. Que é igual quando a gente faz para quem tem filho sabe que é assim. A criança, em determinada situação, ela ou precisa de acolhimento ou de limite. Com a nossa criança interior não é diferente. A única assim, questão é que nem sempre é fácil a gente mesmo com a nossa criança interior decidir se uma situação que eu estou enfrentando, e eu estou aqui sentindo que a minha criança está pulando aqui dentro, está com medo, por exemplo, uma raiva, uma tristeza desproporcional a uma situação. Quando eu me faço a pergunta, mas eu, estando na minha personalidade adulta, não agindo daquela parte da minha personalidade que ficou na criança, né? Eu agiria como? Isso aqui está proporcional, essa sensação, esse sentimento, essa emoção? A gente normalmente sabe dizer quando está ou quando não está proporcional. E numa situação que não está proporcional, os 2 caminhos são esses que eu disse, para a nossa própria criança interior. Eu acolho a minha criança, converso com ela e tranquilizo e digo, olha, eu entendo, cada um vai criar o diálogo que for mais conveniente, mas o que a gente aprende, o mais comum é, olha, eu entendo que você está com medo, que você passou uma situação, né, quando era criança, e só que você fez um trabalho excelente. Agora você me ajudou, você nos ajudou. Eu sou adulto, eu consigo passar por essa situação. Você não vai estar à frente. Porque a gente tende a colocar a nossa criança à frente de lidar com uma situação que é o adulto que era para lidar. E ela vai desesperar, porque ela não está preparada para aquilo. Ela acha que aquela dor que ela sofreu lá atrás vai se repetir, que é o aviso do círculo vicioso no fim, né? Então, eu estabelecendo esse contato, a minha criança já dá uma tranquilizada. E ela vai sentir segurança junto com o meu ego de que eu estou à frente. E aí você vai fazendo esse trabalho e algumas vezes vai ser o acolhimento, outras o limite. Olha, já entendi, tá bom, pode ficar aí, tá tudo bem, tá de boa, eu estou à frente. Por exemplo, num relacionamento, você percebe que a sua criança está confundindo o seu parceiro, parceira com a sua mãe, com o seu pai. Você pode dizer, olha, não, ela é minha mulher, o meu marido, a minha namorada, meu namorado,
E eu adulto, querida, com isso. Eu sou o seu pai e a sua mãe. Porque tem isso também, gente. De maneira arquetípica, a gente passa a ser o pai e a mãe da nossa criança interior. Não mais nossos pais. Não tem como a gente jogar a nossa criança interior para os nossos pais, para os parceiros, para os chefes, para os clientes, para a pessoa que eu encontro na rua e aciona os meus gatilhos. Não. O adulto vai cuidar da criança interior, o adulto que eu sou hoje. Acolhimento e limite, acolhimento e limite. E é um trabalho constante, tá, gente? E é nesse trabalho constante de entendendo as dores, as situações, especialmente em trabalhos guiados por um terapeuta preparado para acessar que dor aguda do inconsciente eu consigo conectar que aconteceu no passado e se repete agora, que eu ganho mais consciência, coloco o limite, ou especialmente acolhimento nesse caso, de maneira mais consciente, que a criança tranquiliza, o ego não fica tendo que te dar esse medo também de fazer você se confundir, que você é o ego, e aí isso vai tranquilizando, te purificando. Esse é o trabalho de autoconhecimento, tá? Então, tudo isso dito, eu vou agora ler os 9 tipos. Estou chamando isso aqui de bônus, tá? Então, o bônus para esse vídeo é o seguinte. A criança tipo 1, o que ela sentiu? Ela sentiu que errar era perigoso. Percebeu críticas, tensão, exigência ou rigidez. Qual foi a leitura interna da criança 1? Eu preciso fazer tudo certo para merecer amor. O ego, a defesa, ficou como? Criou um ego controlador, correto, disciplinado. No excesso, né? No ego. O resultado é um adulto rígido, autocobrador, perfeccionista. Tenta controlar imperfeições externas para não sentir inadequação interna, tá? Isso aqui é muito consciência, gente, para quem é tipo 1, e perceber isso acontecendo. Tipo 2. A criança sentiu que precisava agradar para receber amor. A leitura interna da criança. Minhas necessidades não importam. Ou, eu preciso ser necessário para ser amado. O ego e a defesa. Foi criado um ego cuidador, prestativo e afetuoso. O resultado, um adulto que cuida de todos, mas se desconecta das próprias necessidades. Busca amor através da utilidade emocional. Tipo 3. A criança tipo 3 sentiu que tinha valor quando performava, recebia validação por resultados. A leitura interna. Meu valor depende do que eu entrego. Entrego no sentido de performance, desempenho, resultados, né? O ego, a defesa. Foi criado um ego eficiente, produtivo e vencedor, né? Competição. O resultado, adulto altamente adaptável, mas desconectado da própria autenticidade. Confunde a identidade com performance. Tipo 4. A criança sentiu ausência, desconexão ou sensação de falta. A leitura interna foi: tem algo faltando em mim, ou ninguém realmente me entende. O ego e a defesa foi criado como um ego especial, profundo, sensível. O resultado, um adulto emocionalmente intenso, que transforma dor em identidade. Busca significado através da diferença. Tipo 5. A criança sentiu invasão, excesso ou falta de espaço emocional. A leitura interna. O mundo exige demais de mim. Ou preciso me proteger. O ego, a defesa, cria um ego autossuficiente, observador, independente. O resultado, um adulto cerebral, reservado e distante, muito mental, né? Tenta preservar energia, evitando envolvimento emocional. Tipo 6. A criança sentiu insegurança, instabilidade ou imprevisibilidade. A leitura interna. Não é seguro confiar. O ego e a defesa. Criei um ego vigilante, cauteloso, preparado.
O resultado é um adulto ansioso, hipervigilante, sempre antecipando riscos. Busca a segurança, tentando prever tudo. Tipo 7. A criança sentiu dor, frustração ou vazio emocional. A leitura interna. Eu não posso ficar preso na dor. O ego e a defesa. Criou um ego otimista, rápido, entusiasmado. O resultado, um adulto inquieto, sempre buscando estímulo e possibilidades, usa movimento para evitar sofrimento. Tipo 8. A criança sentiu vulnerabilidade, injustiça ou invasão. A leitura interna. Se eu baixar a guarda, vão me machucar. O ego e a defesa. Criou um ego forte, dominante, protetor. Resultado: adulto intenso e controlador, que usa a força para evitar vulnerabilidade. Prefere controlar antes de ser controlado. Tipo 9. A criança sentiu que sua presença ou desejos criavam conflito. A leitura interna. É melhor eu não incomodar. Ou, para manter conexão, preciso me apagar. O ego e a defesa. Criou um ego pacífico, adaptável, conciliador. Resultado: adulto que evita conflitos, mas perde contato consigo mesmo. Troca presença por estabilidade. Então é isso, tá, gente? Espero que faça sentido. Eu aproveitei para fazer a conexão já com os 9 tipos, porque é aquilo que eu disse. Quando a gente tem, por exemplo, no meu caso, tipo 6, mais consciência de que, por exemplo, eu, como adulto, não gosto de imprevisibilidade. Mas eu, como adulto, tenho que aceitar, vamos dizer assim, de um lugar adulto, de que a vida é imprevisível, né? O budismo fala disso, né? A lei do 7 que a gente tem no Enneagrama. Tudo está se movendo, é dinâmico o tempo todo. Então, vão existir imprevisibilidades. O tipo 6 ele fica bom de planejamento, ali está o talento dele. Ok, mas se eu exagerar no planejamento, virou cenário, olhar cenário, controle, um controle do ego, não vai funcionar. Então, eu tendo essa consciência, as situações em que a minha criança interior fica pulando ansiosa, com medo de coisas imprevisíveis em vários cenários e aspectos da minha vida, já é uma informação para eu mesmo, e aí cada um no seu tipo, por isso que eu estou dando o meu exemplo, olhar para si mesmo e, opa, é hora de eu acolher aqui a minha criança. Olha, eu sei que você está com medo, está ansiosa, a criança, com receio dessa situação que a gente não está sabendo o que vai acontecer, então está imprevisível. A criança 6 tem medo disso, né? Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou, sabendo disso, separar do meu adulto da minha criança e acolher essa minha parte, colocar o meu adulto à frente. Meu ego vai percebendo que eu vou fazendo isso com mais frequência, com mais maturidade do adulto, e ele vai relaxando, assim como a criança, né? E eu posso e devo estabelecer esse contato com a minha criança interior, mesmo quando eu não estou em situação de que a criança está ali pulando à frente, né? Porque a criança ela tem uma força muito grande, ela não desiste. A questão do círculo vicioso, e também eu falei no episódio 2, o eu inferior usa a dor da criança para tomar a frente, ele quer manter a gente. Né, esse conjunto das partes distorcidas quer manter a gente naquele nível, porque ele tem medo da morte no final do ego, né? Então ele quer atrasar a gente. Ao mesmo tempo que ele quer atrasar, a gente usa de maneira consciente aquilo a favor, que é, opa, estou entendendo. Então eu estou botando consciência. E aquela dor que surgiu, por isso que é o orai e vigiai, né? Tem a ver com isso, que é, opa, o que está acontecendo aqui? O eu observador ativo, e você vai treinando, é como um músculo, e ele vai ficando melhor. As situações que vão acontecer são inúmeras, frequência enorme, especialmente quando a gente começa nesse trabalho. Mas você percebe, quando você vai anotando os seus ganhos, que ela está em outra espiral, que você teve ganho de consciência, que você ultrapassou
situações em que antes você não dava conta, porque era a sua criança que estava atuando, né? Então é isso, gente, tá? Espero que tenha trazido mais consciência para mais essa parte da nossa psique. E até o próximo episódio, que vai ser o episódio número 4, em que eu devo falar daí de uma parte um pouco mais suave, que é o nosso self ou eu real. E é isso. Eu peço a gentileza, porque meu canal aqui está começando, como todos, é pequeno, mas você me ajuda, mesmo que você faça um comentário, coloca o like, se inscreve no canal. Eu percebi que tem gente que assiste o vídeo, mas acabou não se inscrevendo. Você me ajuda. Encaminha para alguém que você acha que vai fazer sentido, gostar de assistir as séries, porque você me ajuda a manter o canal em funcionamento, né? E a gente mandar essa mensagem para mais gente. É um gesto pequeno, mas que ajuda muito no final, tá? Então é isso. Obrigado. Até o próximo. Abraço.